Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Yara de Souza Sampaio, eu sou psicóloga e desde 1995, eu sou da turma de 95. E eu tenho uma longa jornada. E na época eu não tive ninguém para me estender a mão. Tinha sim, porque quando a gente sai da faculdade, pelo menos a experiência que eu tive, a gente achava que era um ser completo. E quando a gente vai, se depara com o mercado de trabalho, aí as coisas modificam. Mas contextualizando, com 24 anos, a gente tem assim uma perspectiva totalmente diferente de uma mulher de 53 anos. Então, hoje eu quero conversar com vocês a respeito. Aproveita, eu vou te dar uma dica, pega caneta, papel para você fazer anotações se achar pertinente, né? Então eu quero falar para você 3 níveis que eu percebo sobre o nosso desenvolvimento na área humana enquanto terapeuta. Existem 3 níveis de terapeutas. Tem o nível do vendado. Esse vendado eu me encaixava logo que eu saí da faculdade, né? Então a gente tem aquela percepção de que pensa que sabe tudo, que já está pronto, só que é totalmente ao contrário. O vendado, ele é uma pessoa sem visão, ele tem pouco resultado, ele é uma pessoa, um profissional, né, que fica igual uma barata tonta. Ele não sabe para onde ele vai, ele faz um monte de, eu fiz na época, um monte de cartãozinho que hoje nem se usa mais, né? É tudo virtual. Ele não tem estratégia, ele não tem técnica nenhuma, porque a gente na faculdade de psicologia, a gente estuda, mas olha, são 5 anos intensos e são várias teorias e a gente é uma avalanche, né? Então a gente sai vendado, sem posicionamento, a gente fatura pouco. Eu lembro que na época, meu pai montou um consultório lindo para mim, dos meus sonhos. E tinha secretária, e tinha telefone, tudo muito bonito. Mas eu não sabia precificar, insegura. Eu ficava na hora da sessão pensando assim, meu Deus, que técnica que eu uso, que abordagem que eu uso. E então a gente fica meio que vendado, né? Logo no início da nossa carreira. Esse profissional, ele precisa se desenvolver, mas ele nem sabe, né? Ele nem sabe que ele precisa se desenvolver para ele ter mais segurança. O segundo profissional é aquele que é o sofredor. Eu também passei por essa fase. Olha, eu nessa trajetória que são quase 30 anos, eu cheguei a desistir da psicologia, fui para a área da educação, trabalhei 12 anos na área da educação, 10 anos no projeto que tinha aqui no estado de São Paulo, maravilhoso. Só que eu não tinha nem sexta, nem sábado, nem domingo. Eu tinha uma crença de que eu tinha que trabalhar muito para eu conquistar um lugar. E ainda atendia particular. Então, e durante a semana eu dava aula no ensino médio. Eu fui tutora de curso de pós-graduação. Então, o sofredor, ele tem aquela crença de que ele tem que trabalhar muito para ele conquistar algo na vida, né? Então, ele até tem uma visão, mas ele é muito generalista. Ele atende todos que chegam, ele atende. Ele atira para todos os lados. Então, é aquele profissional que ele gera resultado, porém tem poucos pacientes. Ele sofre de obesidade mental porque ele compra vários cursos e não coloca em prática. Ele pega um pouquinho ali, outro pouquinho lá e vai acumulando, né? A obesidade do conhecimento faz isso com a gente. A gente vai, eu gostei dessa teoria, eu vou lá. Eu gostei dessa técnica, eu vou lá. No final, não coloca nada em prática e procrastina, né? Ele sabe que ele precisa se desenvolver, mas é tanta coisa que ele procrastina. Aí, conforme vão passando os anos, a gente vai sendo mais flexível, porque a gente sai da faculdade bem engessado. A gente chega num patamar, e eu não estou querendo aqui dizer, por favor,
Quem saiu da faculdade agora não tem experiência nenhuma. Eu tenho uma universitária, a Maria Gabriela, ela já no primeiro ano, ela já começou por livre e espontânea vontade fazer estágio comigo, né? Lá na UBS, com saúde mental. Então, eu não quero dizer que não é porque você não tem uma jornada de 20 anos, de 15 anos, de 10 anos, que você não tem experiência. Não é nada disso. Eu estou querendo dizer uma percepção que eu tenho das fases que nós passamos. Então, esse terapeuta protagonista, né? Ele tem uma visão. Ele é o terceiro, né? Ele usa, uma vez eu tive uma mentora maravilhosa e ela falou sobre essa fórmula. Porque eu, enquanto profissional, tenho uns 5 anos que eu comecei a modificar a minha forma de pensar. Olha para vocês verem. Então, eu tinha 20 anos de formação. 18. Esse protagonista, na fórmula A mais A igual a R, ele tem a atenção, ele tem a ação e ele gera resultado. Ele tem uma visão, ele tem a prática, ele se apropria de conhecimentos e coloca em prática. Todo conhecimento que nós temos, se a gente não pratica esse conhecimento, se a gente não compartilha esse conhecimento, é em vão, é em vão. Então, ele tem posicionamento, ele já tem os produtos definidos, ele está, sim, nas redes sociais. Eu sou de uma época, por isso que eu era engessada, né? Na época que eu me formei, nós não podíamos frequentar os mesmos lugares que os nossos pacientes. Nós tínhamos que ter uma postura bem neutra, bem assim, eu não apareço. Então, para eu quebrar essas crenças que me limitavam, olha, foram anos estudando, quebrando paradigmas, me esforçando para me reconhecer enquanto profissional, enquanto empreendedora, porque nós, profissionais do desenvolvimento humano, nós somos altruístas, né? A gente acha que a gente não deve receber pelo aquele serviço que a gente oferece. Mas e o quanto a gente investe nesse conhecimento? O quanto a gente busca a ter uma maior qualidade nesses atendimentos? Porque quem nos procura, eles olham para nós como a salvação. Então, a gente tem que estar preparado. O terapeuta protagonista, ele tem produtos definidos, ele sabe precificar, ele não tem medo, ele sabe do seu alto valor. O medo já não existe mais. Ele sabe que ele está preparado. Ele tem um nicho dele pronto. Ele é um empreendedor. Ele busca sempre melhorar e pratica, compartilha o que ele sabe. É o que eu estou fazendo aqui hoje. Eu sempre dei aula, sempre gostei da docência, mas para eu entrar no mundo digital foi assim uma luta, porque eu tinha muita vergonha, porque a gente não sabe quem que está olhando, quais são os comentários que se tem a respeito de nós, a questão do julgamento, né? Do medo de errar. Eu tinha todas essas questões. Hoje eu ainda tenho um pouco, mas melhorei muito. E eu tô aqui para, se você pode encurtar esse caminho de dificuldades, para que você vai continuar? Então, hoje, eu te pergunto, em qual estágio desses profissionais que você se encaixou? No vendado, ele nem sabe que ele precisa se desenvolver. No sofredor, que é o que adquire conhecimento, sofre de obesidade mental e procrastina, não coloca em prática, ou você já é um protagonista. Se você já é um protagonista, parabéns, porque eu vou te apresentar uma ferramenta que foi um divisor de águas na minha vida. Foi com o genograma, que é essa ferramenta aqui, ó, que os meus atendimentos foram mais bem estruturados. Aí eu vou dizer para você como que
que esse conhecimento do genograma sistêmico familiar, ele modificou a minha forma de atendimento, ele transformou, ele fez com que eu fosse protagonista com uma ferramenta que eu digo que ela é poderosa, porque você, em até 2 atendimentos, você já consegue levantar hipóteses a respeito da situação do seu paciente. Então, o genograma, ele é universal, ele é baseado, né, na ciência, ele foi testado e percebido que ele é uma ferramenta que sim, que é muito poderosa, e ele foi, em 1985, aprimorado pela Mônica Goodrich. Ela pegou o conhecimento do Bowen, que foi o que protagonizou, né, primeiro o genograma com a família dele, e o pensamento dele é: o todo é maior que a soma das partes. Então, por que o genograma sistêmico familiar ele é poderoso? Porque nós não somos seres únicos. A gente recebe influência de todos os lados desde quando a gente está sendo gerado. E o genograma ele vai fazer com que você possa personalizar a sua intervenção terapêutica. O conhecimento que você já tem de técnicas, de abordagens, você pode sim criar o seu próprio método, como eu fiz. Então, o genograma, ele pode te auxiliar no atendimento e fazer com que você se conecte e que você tenha uma escuta ativa na sessão. Porque o que acontece? A gente, quando está com medo, insegura ou inseguro, você não consegue estar inteiro na sessão, porque você fica pensando: meu Deus, o que eu vou fazer agora? Meu Deus, que técnica que eu vou utilizar? Meu Deus. Não, o genograma, ele é uma intervenção que você pode personalizar com essa escuta ativa na sessão. Ele pode te auxiliar a entender a estrutura familiar desse paciente ao longo de até 3 gerações. Então, é filho, pais, avós, se a pessoa tiver conhecimento dos bisavós. E o genograma, ele pontua, né, a exploração desses padrões e ciclos familiares, padrões repetitivos, padrões disfuncionais. Porque imagine comigo, aqui nesse genograma, que é fictício, dá para eu saber quem mora com quem tem comportamento conflituoso, quem tem dependência de cigarro, quem tem dependência do álcool, quem tem simbiose, quem é distante, quem é junto, quem realiza triangulação. Então, você, com o genograma, você coloca numa folha de sulfite, tem várias formas de você trabalhar, até de forma lúdica, o genograma com o seu paciente, e ele percebe quantas coisas invisíveis estavam na relação dele com o problema, com a queixa latente ou a queixa manifesta, né, com essa queixa escondidinha lá, que ele nunca traz, nós que temos que pesquisar, o quanto isso traz aflora, né, a resolução de problemas. Então, o genograma é um espetáculo. Outra coisa, o terapeuta ele vai te auxiliar a enxergar conflitos recorrentes. O genograma sistêmico familiar, ele vai te auxiliar a enxergar fatores genéticos e hereditários. Ele também vai te auxiliar a promover a comunicação e conexão familiar. Porque quando você aplica o genograma no seu paciente, se ele não souber a sua história, ele vai ter curiosidade, ele vai buscar com a sua família, com seus entes queridos, para se aprofundar. Então, pensa assim numa receita de bolo. Se faltar o fermento, o bolo não vai crescer, ele vai solar. Então, tem que ter todos os ingredientes. Tem que ter o ovo, o açúcar, o leite, a manteiga,
a farinha de trigo, tem que bater bem. Então, tudo tem começo, meio e fim. E no atendimento terapêutico é a mesma coisa. Você tem que se apropriar dessa ferramenta poderosa que é o genograma sistêmico familiar, porque com ele você vai conhecer o seu paciente como um todo. E ele vai te proporcionar segurança no atendimento. Você não vai ficar tentando descobrir, ai, que técnica que eu vou usar agora. Não, você já vai ter todo o seu aparato, você vai estar com uma escutativa, você vai estar pleno, inteiro nesse atendimento, para poder, após o atendimento, levantar hipóteses, e não durante o atendimento, né? Você vai ter um atendimento personalizado. Você, terapeuta, com o genograma, você terá uma intervenção terapêutica personalizada. Você também vai poder adaptar suas estratégias, o seu conhecimento, as suas técnicas, complementando essa ferramenta do genograma e associando as necessidades e características específicas do seu paciente. O genograma, ele tem uma base sólida para desenvolver um plano de atendimento personalizado. Em 2011, porque eu tinha uma vida muito conturbada, eu trabalhei durante 10 anos, sexta, sábado e domingo, num projeto que nós tínhamos no estado de São Paulo. E além disso, eu era mãe solo. Eu tenho um filho que hoje ele mora no Canadá. Então meu filho foi criado dentro de uma escola. É um privilégio, eu acho. E nós aqui do estado de São Paulo, professores do estado, então a gente tinha que dar aula de um extremo ao outro. Então era assim, 150 quilômetros uma escola, aí você pegava, eram atribuídos a nós assim 12 aulas. Aí em outra cidade, 3 aulas. Isso me desgastou muito. Eu me perguntava muito, por que eu estudei tanto, por que eu me dediquei tanto, e as coisas sempre foram tão difíceis para mim. E eu tive um diagnóstico de câncer de pâncreas. E eu fiquei internada 15 dias em Resende e não tinha recurso. E eu fui para o Hospital Federal de Bom Sucesso, no Rio de Janeiro. E lá eu fiquei mais 19 dias. Lá tinha uma capela e eu sofri muito com tudo aquilo porque eu fiquei numa enfermaria e 2 morreram do meu lado. Éramos em 6. E eu um dia fui à igreja, na capela, e falei, não é justo que eu vá embora agora e que deixe meu filho. Ele precisa dos meus cuidados, ele tinha 11 aninhos, 11, 12 anos. Falei, não é justo, eu quero lutar pela vida. Eu já não tinha dedos mais, eu fiquei hipertensa, eu fiquei diabética e usava uma bolsinha com uma sonda e eu pedi autorização para sair do hospital. Já que eu ia morrer, que eu morresse perto da minha família. Conclusão, eu me considero naquele dia, naquela capela que eu fui curada. E eu fico emocionada porque às vezes a gente quer mostrar tanto por tudo que pelas nossas bases familiares, que a gente tem que trabalhar e deixa de viver o melhor da nossa vida, que é a nossa família. E voltei para casa, o câncer desapareceu. Nem os médicos sabem o que aconteceu. Hoje eu sei o que aconteceu. Nós temos dentro de nós o poder da cura e o poder da doença, de adoecimento. E nós decidimos se a gente quer definhar ou se a gente quer viver o nosso propósito, o nosso sonho, a nossa vida. E eu fui abençoada com esse milagre de Deus. E desde então eu fui dispensada desse serviço, porque eu fui fazer a prova, todos os anos tinha que fazer prova com aquela sonda, e para o Estado, para uma empresa, nós não somos pessoas, nós somos número. E eu não passei, depois de 10 anos eu não passei nessa prova, porque eu estava totalmente debilitada. E aí
encerrou o meu ciclo de docência no estado de São Paulo. Mas com o genograma, eu pude perceber quantas lealdades invisíveis, quantas tramas, quantas pessoas eu era leal. E aí eu passei a cuidar mais de mim, a ter um tempo de qualidade maior. E aprendi. Todo conhecimento nós temos que passar, compartilhar. Pode ficar com a gente. Então foi uma experiência maravilhosa, tenho amigos maravilhosos até hoje, mas hoje eu me sinto plena, desde que eu conheci o genograma. Então, você vai poder ter um atendimento personalizado. É igual o bolo, não vai faltar nada, nenhum ingrediente. Você vai estar com a sua atenção plena, você vai estar conectado com o seu paciente. Essa escuta ativa, que diferencia a gente de muitos outros profissionais que estão aí. Então, em suma, o genograma sistêmico familiar é uma ferramenta poderosa, que foi um divisor de águas na minha vida profissional, nos meus atendimentos, pois me auxiliou assim a compreender a dinâmica familiar do meu paciente, porque nós não somos seres isolados. Nós vivemos em grupos, nós somos o todo, é muito maior que a soma das partes. E eu queria que você refletisse que a família é o primeiro sistema no qual nós estamos, que a gente nos interage, né? Que a gente aprende, se comunica, troca. Cada membro da nossa família, cada membro de uma família, ela possui uma posição, um papel social, socialmente definido, que reproduz sua própria organização funcional. Se fez sentido para você, se você achou importante todas essas colocações, compartilha com alguém que você acha que vá contribuir. E aguarde que vão vir mais conteúdos e fiquem com Deus. Grande abraço.